Saudações, votos de paz e luz para todos. Jesus está conosco, Ele está no meio de nós, mais uma vez juntos, reunidos, agradecendo ao Pai Eterno por mais uma oportunidade a meditarmos e estudarmos à luz da doutrina espírita, essa luz que ilumina a nossa estrada, que nos faz a passos seguros rumo ao infinito, mas que por ora ainda rastejamos, pululamos esta orbe, graças ao Pai Celeste, que nos dá a oportunidade de sairmos dos escombros onde nós mesmos construímos e nos tornamos escombros da própria destruição, pois que nós somos herdeiros de nós mesmos, como nos diz o Espírito André Luiz, através da psicografia no venerando médium Chico Xavier. Dando continuidade aos estudos ao qual nos foi programado para que possamos reportar a todos os confrades, a todos os irmãos da causa da doutrina espírita, do Centro Espírita Mensageiro da Paz, aqui na nossa cidade de Cabedelo, no estado da Paraíba, este ponto de luz a iluminar a nossa cidade. E assim, dando continuidade no livro SOS Família, pela psicografia de Divaldo Franco, onde o mesmo tem a oportunidade de fazer a psicografia por diversos espíritos, onde a mesma que irei reportar é do espírito chamado Benedita Fernandes, da psicografia de Divaldo Franco. No capítulo 20, intitula-se Alienação Infanto-Juvenil e Educação. Alienação no que se diz distúrbios de comportamento, de humor, de agressividade. E quando se coloca infanto-juvenil, nos porta a infância e a juventude. E dando início, o espírito Benedita Fernandes nos começa: o surto das alienações mentais infanto-juvenil, num crescendo assustador, deve reunir-nos todos em torno do problema urgente, a fim de que sejam tomadas providências saneadoras dessa cruel pandemia. Quando ela se porta à pandemia, ela está reportando que gera em torno de todo o planeta. Na sorte das favelas, onde fatores criminosos se desenvolvem com facilidade e morbidez. Nos agrupamentos escolares, nos quais exameiam os problemas de relacionamento sem ética, sem estruturação moral, nas famílias em desagregação por distonias emocionais dos pais, egoístas, arbitrários, nas ruas e praças desportivas, em razão da indiferença dos adultos e dos exemplos perniciosos por eles praticados, as drogas, o sexo,
a violência induzem as crianças e jovens ao martírio da alienação mental e do suicídio. Nós temos hoje uma taxa de suicídio como nunca antes vista no nosso planeta. Isso traduz-se muito pela questão da alienação mental, das problemáticas mentais que o indivíduo traz e tem consigo, onde não encontra-se junto aos seus co-criadores, aos seus responsáveis por esta encarnação, pelos seus pais, e quando não os tenham como pais consanguíneos, os responsáveis pela própria sociedade, onde podemos intitular as assistências sociais, o meio social ao qual nos conduzem como sociedade. Quando nós podemos colocar, ou quando colocarmos o nosso querido Mestre Jesus como modelo e guia a ser seguido, a humanidade por muito irá compreender que seus distúrbios mentais são provocados por hábitos desconcertantes que desnorteiam e campeiam em detrimento do próprio indivíduo, por não saber aonde ir, por não saber como agir, encontrando, como disse há pouco, na própria sociedade, o paradigma, o conceito a ser seguido. Como seguir aqueles que não sabem para onde vão? Como há pouco, uma mensagem que consegui absorver, como seguir cegos que tateiam na escuridão? E quando colocamos a educação como norte do espírito, quer dizer que o espírito, ele primeiramente precisa educar-se para poder educar. Nós que temos conosco essa luz da doutrina espírita, que já temos responsabilidades como adultos, como gestores, como pais e como filhos que somos e que outrora éramos pequeninos, precisando de mais orientação. Allan Kardec nos reporta com grande grandeza no Livro dos Espíritos a questão da educação, onde eu separei um pequeno trecho para que nós possamos compreender. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, apenas ao intelecto, pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então Kardec ele nos reporta a questão do hábito da educação, que nós possamos colocá-lo nessa mudança de conceitos e não sermos seguidores daqueles que não sabem para onde vão, para aqueles que não sabem, ou melhor, que não sabem o que dizem, onde as suas próprias condutas se colocam em desacordo com as suas palavras brilhantes.
Não podemos, como nos orienta o Espírito André Luiz, seguir aqueles que não conseguem salvar a si só. E aí nós podemos colocar Jesus como essa luz, esse guia. Como eu costumo dizer, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Como nós sabemos que somos espíritos em aperfeiçoamento, em busca desse eterno, dessa perfeição relativa que é Deus, Jesus se coloca como esse mapa, esse caminho. Se você não sabe o caminho para ir em determinado lugar, você busca um mapa. Hoje nós já estamos mais modernizados e buscamos um GPS para chegarmos a determinado ponto. E esse ponto que está em culminância, está no alto, que é Deus, Jesus, este meio de conduzir, de nos levar com brilhantismo. Mas é preciso que nós possamos sair da zona de conforto e, como nos disse Kardec, mudar os nossos hábitos que estão enraizados nos nossos espíritos devido a comportamentos vis que tivemos e ainda temos. Quando digo que tivemos, porque viemos de reencarnações. E quando digo que ainda temos, porque ainda assim o praticamos. Mas hoje nós já podemos abraçar essa doutrina espírita que nos coloca esta luz, que nós conseguimos ver além dos olhos, enquanto muitos necessitam de auxílio. Que nós possamos ser esses propagadores da doutrina espírita, através do nosso exemplo. E aí, a benfeitora Benedita, dando continuidade, ela fala: desamados quanto indesejados, passam pelas avenidas do mundo esses seres desamparados, objeto de promoção de homens ambiciosos e sem escrúpulos, que deles fazem bandeira de autopromoção e sensibilização das massas. Quando ela coloca aqui que deles fazem bandeiras de autopromoção e sensibilização das massas, nos dias atuais, nós percebemos, falo por mim, constrangidos, ou melhor, constrangido, o ato que se diz caridoso, onde vemos muitas pessoas necessitando de um alimento, necessitando, como nós dizemos, uma cesta básica. Aqueles que querem propagar-se, a primeira coisa que fazem é colocar aquele indivíduo necessitado à beira de uma câmera fotográfica para que possa ser compartilhado aquela feira que aquele miserável irmão está recebendo, necessitado. E com isso ainda tem-se que propagar a sua imagem, a sua dor, para que possa aquele outro indivíduo que deu o alimento, que deu aquela cesta básica, promover-se ante a sociedade e colocar-se como um indivíduo que ajuda as pessoas. Ora, como Jesus nos fala, dá com a mão para que a outra não perceba, porque em verdade vos digo, já recebeste o teu galardão, já recebeste a tua recompensa. Porque se nós buscamos as recompensas do mundo, nós iremos encontrar. Mas quando nós colocamos e esperamos pelas recompensas espirituais, nós precisamos ter paciência. Paciência nos torna tolerantes. A paciência nos faz perceber
que aquele outro que está à nossa frente, por vezes, precisa menos de ajuda do que nós próprios, porque costumamos nos propagar na deficiência, na dificuldade dos outros. Isso não é caridade. Isso é esmola. E como no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele consegue caracterizar bem a diferença de esmola e caridade, onde coloca e inclui a caridade, o indivíduo vai até o outro que necessita de amparo, que necessita de ajuda, sem esperar que o outro venha até ele. Dando continuidade à leitura do nosso texto, o Espírito Benedita fala: ao lado de todos esses fatores psicossociais, econômicos e morais, destacam-se os espirituais, que decorrem dos vínculos reencarnacionistas, que emanam esses espíritos em recomeços àquele outros, que lhes sofreram danos, prejuízos e acerbas aflições pretéritas de que não se libertam. Através das leis de causa e efeito, ação e reação, as leis de afinidade, nós conhecemos e reconhecemos as atrações obsessivas. E quando nós colocamos na juventude, no livro Sexo e Obsessão, da psicografia do Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, irei ler um pequeno trecho. O espírito Manuel Filomeno de Miranda nos diz: a obsessão na infância muitas vezes é a continuidade da ocorrência procedente da erraticidade, quando estávamos no plano espiritual, sem impedir o processo da reencarnação. Essa influência perniciosa acompanha o período infantil de desenvolvimento, gerando graves dificuldades no relacionamento entre filhos e pais, alunos e professores, e na vida social saudável entre os colegas. Segue a irritação, agressividade, indiferença emocional, perversividade, obtusão de raciocínio, ou seja, a falta de compreensão no raciocínio, enfermidades físicas e distúrbios psicológicos fazem parte das síndromes perturbadoras da infância, que têm suas nascentes na interferência de espíritos perversos, uns traiçoeiros, outros vingativos, todos eles. E segue a leitura. Em uma das partes da leitura, é indagado a uma das entidades, das personagens dessa obra, ao qual é verídica, e onde que ficaria os anjos da guarda, os mentores dessas crianças. E os espíritos esclarecem ao espírito Manuel Filomeno de Miranda que, se não houvesse a interferência dos benfeitores espirituais, daqueles que vêm conosco, que, como disse, nós conhecemos popularmente como anjos da guarda, nossos mentores, nossos benfeitores que nos acompanham, se eles não tivessem conosco, muito maior seriam os nossos prejuízos. Muito embora nós temos que reconhecer que existe uma lei de causa e efeito, que nós precisamos resgatar aquela deficiência que temos e que fizemos para com os outros. Muito embora na parte infantil, acompanhando a juventude e assim por diante. Lembrando que, quando nós dizemos que, como todos sabem, que aquele espírito que, por mais que seja infantil, ele já viveu séculos, milênios, portanto é um espírito velho, buscando os seus reajustes na lei divina de causa e reação.
Dando continuidade, a obsessão irrompe em toda parte, na condição da chaga aberta no organismo social, convidando as mentes humanas à reflexão. Desatentos e inquietos, os homens avançam sem rumo, distanciados ainda de responsabilidades e valores morais. Faço um grifo, coloco em negrito, itálico e sublinho. Valores morais. Esse é o único meio ao qual que nós possamos galgar espaços melhores na nossa trajetória como seres humanos. Muito embora reconhecemos no Espiritismo a luz da doutrina, onde nos explica de onde viemos, por que estamos e para onde vamos, o fato de nós sermos espíritas não nos coloca em nenhuma posição à frente de qualquer outra doutrina religiosa. Como diz no livro dos Espíritos, o que nos coloca sempre será a nossa condição moral, a busca do aperfeiçoamento moral. Quando nós colocamos a moral cristã, a moral de Jesus, quando ele disse que é a verdade e a vida, nos conceitos éticos, no código de leis divinas. A doutrina espírita nos esclarece, nos mostra, por isso mesmo, nos dá mais responsabilidade. Mas, reitero, o fato de nós sermos espíritas nos coloca numa responsabilidade maior, todavia, sem nenhuma certeza de salvação, entre aspas. Porque a salvação é na conduta moral. E nós percebemos espíritos encarnados de grandes valores morais em outras religiões, como o catolicismo, protestantismo, hinduísmo, budismo. Mas a doutrina espírita consegue sobressair-se acima das demais devido às suas explicações científicas e nos valores filosóficos que a doutrina nos põe, e na questão religiosa, do grego religare, de nós ao alto, a nos conduzirmos à sublimidade. Porque sempre que se fala em doutrina espírita, muito se fala por mediunidade. Mas a mediunidade, lembrem-se, meus irmãos, ela é secundária. O lado primordial da doutrina espírita é o lado moral. Até porque, para que se tenha boas comunicações, o médium tem que andar em consonância com esse labor moral, com esse trabalho moral, com essa conduta moral elevada. E aí ela nos dá seguimento, dizendo: urge que a educação assuma seu papel no organismo social da terra sofrida destes dias. Educação, porém, no seu sentido profundo, integral de conhecimento, experiências, hábitos e fé raciocinada. Nós podemos colocar ainda estruturando o homem nos seus equipamentos de espírito, perispírito e corpo, nele fixando os valores éticos, de cuja utilização se enriqueça, conscientizando-se da sua realidade externa e vivendo de acordo com as finalidades da existência terrena, que o levará de retorno à pátria de origem em clima de paz. Se nós quisermos compreender, já de momento, como será o nosso desenlace carnal, não no sentido trágico da morte, mas no sentido do desenlace, do desprendimento da criatura humana, do espírito, do corpo. Se nós quisermos compreendê-lo, como será, passamos a meditar na nossa conduta de hoje. Ela dirá muito conforme será o nosso desencarne.
tranquilo ou perturbador. Não se pode lograr êxito na área da saúde mental, como na da felicidade humana, utilizando-se um comportamento que estuda os efeitos, sem remontar as causas, erradicando-se em definitivo. Como eu posso, vou fazer um exemplo aqui muito significativo, muito simples, mas de grande importância. Se eu tenho um vazamento na minha casa, que está jorrando água por demais, e essa água está prejudicando a casa, os móveis, enfim, é lógico que eu não vou ficar enxugando a água que está saindo. Eu tenho que ir diretamente na causa. E qual é a causa? O cano. Eu preciso consertar o cano. E quando ela coloca aqui, sem remontar as causas, um exemplo que eu dei, as causas é esse cano, nós somos esse cano. Nós não podemos estar procurando os efeitos das nossas vidas. Procuremos a causa, inclusive isso é algo que se diz na medicina. Diretamente na causa para que o efeito possa ser cessado. Dentro de todo esse mar de ensinamentos com relação à causa e ao efeito, como falei anteriormente, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, psicografia de Divaldo Franco, ela nos sintetiza sublimamente. E multiplicam-se as terapias alternativas, psicobiofísicas das vidas passadas, cirurgias psíquicas e mediúnicas, hipnose, ao lado da fitoterapia ou flora medicinal, cristalterapia e outras cooperando para a saúde, o reequilíbrio da criatura na Terra, a diminuição e mesmo o desaparecimento do sofrimento no mundo. Considerando a valiosa contribuição de todas elas, não podemos esquecer que é na transformação moral do indivíduo para melhor, na ação da caridade, como prescreve o Espiritismo, respaldado no conceito de Cristo, aquele a que não lhes respaldado no conceito de Cristo, aqueles a quem sarou, para que não voltasse a pecar, a fim de que não lhes acontecesse nada pior, que a cura real se processa e o sofrimento se dilui, cedendo lugar à paz e ao equilíbrio psicofísico. Como que nós podemos resolver problemas espirituais sem atitudes espirituais? Estamos neste planeta maravilhoso chamado Terra, ao qual nós tumultuamos, perturbamos o nosso ambiente, que nós estamos num corpo físico, mas que nós somos espíritos. O nosso causal, a nossa causa é espiritual. Reportemos ao nosso espírito, no nosso ímã intrínseco, as nossas dificuldades. Quando nós começarmos a resolver e compreender que tudo está dentro de nós, que hoje nós somos consequências do que fomos ontem, do que fizemos ontem, e que amanhã nós seremos consequência do que hoje fizemos. O nosso mundo será melhor, a coletividade será melhor, porque a coletividade é a somatória de indivíduos. Quando cada indivíduo consegue ter a percepção da sua correção, do seu melhoramento, se nós fizermos
a avaliação de quanto isso poderá melhorar nosso planeta. Porque será uma somatória de indivíduos, tornando-se uma coletividade. E para concluir, nesse sentido, o conhecimento do Espiritismo que leva o homem a uma vivência coerente com a dignidade. É a terapia preventiva como curadora para os males que ora afligem a quase todos, em especial, enfraquecendo a vida infanto-juvenil, que surge risonha sendo jogada nas tribulações e misérias para as quais ainda não se encontram preparadas, nem têm condições de compreender, assumindo antes do tempo comportamento adultos, alucinados e infelizes. Voltemo-nos para a infância e a juventude e leguemo-lhes segurança moral e amor, mediante os exemplos de equilíbrio e de paz, indispensáveis à felicidade deles e de todos nós, herdeiros que somos das próprias ações. E aí ela finaliza colocando o seu nome, Benedita Fernandes. Sublimamente, um texto maravilhoso. A necessidade da leitura, ela é tão necessária quanto a própria meditação, e vice-versa. Leon Denis, ele nos diz que por vezes lemos muito, lemos depressa e pouco meditamos. Se nós não conseguimos meditar no que lemos, nós não conseguimos compreender, não conseguimos assimilar. Portanto, não estamos sabendo. Porque a sabedoria sem a prática, ela de nada nos serve. Que Jesus, da sua infinita bondade, a sua infinita misericórdia, Ele esteja conosco. Ele está conosco. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso mestre. E porventura, diante das vicissitudes, das dificuldades que lampeiam, que nos conduz à nossa vida, diante dos nossos erros, busque-o, procure-o. Ele está dentro de cada um de nós. E na mesma proporção que nós esperamos nele, Ele espera em nós. Fiquem em paz.